Olá, Amazonas, tudo bom? Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão para mais uma aula de matemática do 8º ano do ensino fundamental. Vamos ver aí o que nos aguarda para o nosso praticando de hoje? Aula de número 178, praticando matemática. Triângulos, pontos notáveis de um triângulo. Muito bem, vamos dar início então ao nosso praticando de hoje. Vamos para a nossa primeira questão. Questão de número 1, vem daqui do Centro de Mídias, do ano de 2021, diz o seguinte: na figura a seguir, OB é bissetriz do ângulo AOC. Determine a medida do ângulo AOC. Então, vocês têm aí a figura para analisar e, de acordo com o conceito que foi dado na aula de ontem, vocês vão determinar aí a medida do ângulo AOC. Alternativas: letra A, 66 graus, letra B, 76 graus, letra C, 85 graus, letra D, 95 graus. Queridos alunos, boa atividade!
Muito bem, queridos alunos, estamos de volta agora para a correção da nossa primeira questão de hoje. Então vamos aí a ela. Né? Ela é de origem aqui do Centro de Mídias e diz o seguinte: na figura a seguir, OB é bissetriz do ângulo AOC. Determine a medida do ângulo AOC. Então nós temos a imagem aqui do nosso ângulo. E, de acordo com o problema, esse segmento aqui, que eu estou destacando ele em vermelho, é a nossa bissetriz. Então, devemos lembrar aí da definição de bissetriz. Então, bissetriz, né, é um segmento de reta que divide um ângulo em duas partes iguais. Partindo dessa linha de raciocínio, né, temos que admitir por indução, né, que esse outro ângulo aqui também vai medir 38 graus. Então, a pergunta é, determine, né, o que se pede, determine a medida do ângulo AOC, ou seja, nós temos que saber esse ângulo aqui total. Então, fica claro para nós observarmos aqui, né, que a medida do ângulo AOC é o dobro de 38, ou seja, 76 graus. Então, como o OB é bissetriz e o ângulo BOC mede 36 graus, no caso aqui, perdão, é 38, o ângulo AOC vai ser igual a 38 mais 38, que vai dar 36 graus. Beleza? Muito bem. Vamos então para a nossa próxima questão. Nossa segunda questão vem do unificado, né? Na figura a seguir, os ângulos, né? Os pontos A, B e C representam as posições de três casas construídas numa área plana de um condomínio. Um posto policial estará localizado num ponto P, situado à mesma distância das três casas. Em geometria, o ponto P é conhecido pelo nome de letra A, baricentro, letra B, ortocentro, letra C, circuncentro, letra D, incentro. Queridos alunos, bom desenvolvimento e até a correção.
bem, queridos alunos, estamos de volta aqui para a nossa interatividade, a participação aqui do nosso aluno Daniel José. E ele diz que a questão 2 é a letra A. Beleza? Pois bem, então vamos para a correção da mesma? Então vamos repetir aqui o enunciado da questão, que diz o seguinte, vem do Unificado do Rio de Janeiro. Na figura a seguir, os pontos A, B e C representam as posições de 3 casas construídas numa área plana de um condomínio. Um posto policial estará localizado no ponto P, situado à mesma distância das 3 casas. Em geometria, o ponto P é conhecido pelo nome de letra A, baricentro, letra B, ortocentro, letra C, circuncentro, letra D, incentro. Pois bem, então vamos aí para a nossa resposta. E a resposta correta é a letra C, circuncentro, tá? Então, se o posto policial, né, deve ficar à mesma distância dos 3 vértices do triângulo, né? Conforme a síntese do conteúdo abordado na aula passada, o circuncentro é o ponto que está equidistante, ou seja, se está equidistante significa dizer que a distância é a mesma em todos os vértices do triângulo. Como assim? Se nós tivéssemos aqui o ponto, né? Então essa distância aqui, elas seriam iguais, certo? Nós teríamos aqui o círculo, né? Por isso se chama circuncentro. Detalhe, quando o triângulo ele é equilátero, ou seja, quando os lados dele são iguais, esse ponto aqui, ele vai coincidir tanto com o baricentro, com o ortocentro, com o incentro, tá, pessoal? Mas é só uma particularidade. Se o triângulo não for equilátero, esses valores aqui, esses pontos, eles são distintos entre si. Perfeito? Pois bem, vamos agora então para a nossa terceira questão do nosso Praticando de hoje. A nossa terceira questão vem do Brasil Escola e foi adaptada. E diz o seguinte: sabendo que o ponto G da imagem seguinte é o baricentro do triângulo ABC e que GD é igual a 3 centímetros, qual o comprimento do segmento CG? Tá? Estão querendo saber quanto vale essa medida aqui. Letra A, 6 centímetros. Letra B, 7 centímetros. Letra C, 8 centímetros. Letra D, 9 centímetros. Queridos alunos, bom desenvolvimento e até a nossa interatividade.
queridos alunos, estamos de volta aqui para mais uma interatividade do nosso Praticando de hoje. Vamos ver aqui o que diz aí a nossa participação dos nossos alunos. O Daniel José está dizendo que a questão 2 é a letra A, né? Evandro dizendo que é a letra A. A Valesca Zel também dizendo que é a letra A. Então, vamos para a correção aí da nossa terceira questão. Questão vinda da Brasil Escola, foi adaptada, diz o seguinte: sabendo que o ponto G da imagem seguinte é o baricentro do triângulo ABC e que GD é igual a 3 centímetros, qual o comprimento do segmento CG? Letra A, 6 centímetros, letra B, 7 centímetros, letra C, 8 centímetros, letra D, 9 centímetros. Pois bem, então pelo que nós vimos na aula passada, o baricentro ele tem uma característica particular, né? O ponto G divide o segmento, né, da mediana em uma razão de 2/3 até o lado oposto ao ângulo. Então, daqui para cá, nós vamos ter duas partes desse outro segmento aqui. O que a gente está querendo dizer com isso? Que esse segmento aqui é a metade desse outro segmento maior aqui. Então, se esse segmento aqui mede 3 centímetros e ele é a metade do outro, então ele só pode valer 6 centímetros, né? Que nós vamos ter 3 e 3. Agora, um detalhe importante. Nas alternativas, nós temos esse distrator aqui, né? 9 centímetros. Observe que ele está querendo saber o segmento CG. Deixa eu apagar aqui que está meio poluída já a imagem. Então, ó, ele quer saber o valor desse segmento aqui, CG. E não o valor total, que seria CD. E observe que se nós somarmos aqui o valor obtido, né, que isso daqui tudo é 6 centímetros. Né? Se nós fôssemos obter o total, seriam 9 centímetros. Então tem que prestar muita atenção aqui na hora de assinalar a alternativa correta com os distratores, tá? É importante isso daqui. Nós queremos saber só o valor de CG e não de CD, perfeito? Então aqui temos o nosso comentário dizendo que o baricentro está a uma distância de 2/3 da medida em relação ao vértice correspondente. Então, como GD é igual a 3 centímetros, logo CG vai ser igual ao dobro, como foi comentado. Então, a resposta correta é a nossa alternativa de 6 centímetros. Perfeito? Muito bem. Vamos então agora para a nossa quarta e última questão do Praticando de hoje. A quarta questão é daqui do Centro de Mídias também, diz o seguinte: sobre o conceito de mediana de um triângulo, qual das afirmações está correta? Letra A. Segmento de reta que parte do vértice dividindo o ângulo ao meio e unindo-se ao lado oposto. Letra B. Segmento de reta que une a reta suporte do lado do triângulo com o vértice oposto, formando um ângulo reto com esta. Letra C. Segmento de reta que parte do ponto médio do lado de um triângulo e forma um ângulo reto com este. E letra D. Segmento de reta que une o ponto médio de um lado de um triângulo com o vértice oposto. Queridos alunos, vamos pensar um pouquinho aí na definição de mediana e nos vemos na nossa interatividade.
bem, queridos alunos, vamos então para a correção da nossa quarta e última questão do Praticando de hoje. Pontos notáveis de um triângulo. Beleza? Muito bem. Quarta questão daqui do Centro de Mídias diz o seguinte: sobre o conceito de mediana de um triângulo, qual das afirmações está correta? Letra A. Segmento de reta que parte do vértice, dividindo o ângulo ao meio e unindo-se ao lado oposto. Letra B. Segmento de reta que une a reta suporte do lado do triângulo com o vértice oposto, formando um ângulo reto com esta. Letra C. Segmento de reta que parte do ponto médio do lado de um triângulo e forma um ângulo reto com este. Letra D. Segmento de reta que une o ponto médio de um lado do triângulo com o vértice oposto. Então, ó, a definição aqui é de mediana, certo? Se nós pegarmos a questão anterior, nós vamos ver aqui, ó, a nossa mediana, ó. Nós temos aqui o nosso ponto D, que é o ponto médio do segmento AC, e ele sai aqui, ó, da reta suporte ao mesmo, né, até o vértice oposto. Então, qual dessas alternativas aqui define a mediana? É aqui, né? Segmento de reta que une o ponto médio de um lado do triângulo com o vértice oposto. Beleza? Ó. Então, sobre o conceito de mediana no triângulo, qual das afirmações está correta? Letra D. Como nós vimos. Qual é a justificativa no nosso comentário? Conforme definições trabalhadas na aula, a alternativa correta é a letra D, pois a mediana que liga o vértice, né, do triângulo ao ponto médio do lado oposto. Ou seria o segmento de reta que sai do ponto médio da reta suporte, né, até o seu vértice oposto. Perfeito? Muito bem. Queridos alunos, concluímos então o nosso praticando da aula de hoje sobre pontos notáveis de um triângulo. Espero que todos tenham gostado e até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.